a voz. Ser espiritual hoje, né? Mas em excelência, né? Deus possa abençoar o anjo da casa do Senhor e toda a igreja em nome de Jesus. Você está no melhor lugar da face da terra, né? E você possa abrir Apocalipse capítulo 3, verso 7. É uma palavra do Senhor, é uma honra estabelecendo mais uma vez a palavra do Senhor. E falar uma das cartas do apóstolo João, a uma das igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 3, verso 7, diz: que é o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Podemos tomar assento em nome de Jesus. A Ele seja a honra, glória e o louvor por esta palavra que é fiel e digna de toda a serviço. Você, um dia nós aceitamos esta palavra através de alguém que pregou, e depois que nós abrimos o nosso coração e recebemos esta palavra, ela nunca mais saiu do teu coração. Com certeza também ela não irá sair do teu coração, porque você está aqui nessa noite. E aqui o Espírito Santo, ele vai ao encontro do último apóstolo do primeiro século, já quase no final do primeiro século, o apóstolo João, o apóstolo do amor. E no período do ministério de Jesus, em que chegou um momento que Pedro, ele questionou a Jesus se João ficaria vivo por muito tempo, até que ele voltasse. E Jesus falou para ele: Pedro, não se preocupa, não se importa com isso. Se eu quiser que ele ficará, mas faz a minha vontade. Os apóstolos partiram e João teve o privilégio de chegar à idade de 100 anos. Porque Deus, ele teve propósito, e o propósito dele seria revelado ao apóstolo João, ligação com a revelação do profeta de Daniel. Eu posso dizer nesta noite que o Apocalipse, o livro da revelação, é o complemento profético de Daniel nos tempos atuais em que nós estamos vivendo. O que Daniel, ele guardou no seu coração, meu Deus, o que não foi revelado na sua época, o que foi revelado foi guardado para ser revelado nos tempos atuais em que nós estamos vivendo. E justamente as 7 igrejas da Ásia, ela simboliza os 7 tempos, os 7 períodos da igreja na história da humanidade. E hoje o tempo da igreja, ela está em 2 balanças. Ela está sendo simbolizada a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Você faz parte de qual igreja? Nos tempos atuais em que nós estamos vivendo, você faz parte da igreja de Filadélfia ou a igreja de Laodiceia? Jesus Cristo, ele está preparando um povo, uma igreja, uma noiva. Ele tirará uma noiva de dentro de outra noiva. Guarde isso no seu coração. Jesus Cristo tirará uma noiva dentro de outra noiva. A igreja, ela se encontra dividida: crentes Filadélfia e crentes Laodiceia. Jesus Cristo, ele não está mais preocupado com o crente morno. Ele está procurando um crente que seja quente,
na sua presença. Pode ser até frio. Frio, ele continua sentado. O crente frio, ele ouve. O crente frio, ele canta. O crente frio, ele participa de todos os departamentos. Mas o crente quente é diferente. Ele anda cheio do Espírito. Ele vive cheio do Espírito dentro da igreja e fora da igreja, porque ele é Filadélfia. Era isso que Jesus Cristo, quando ele enviou o seu anjo para falar a João na ilha de Patmos. Olha, João, vai e fala ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Filadélfia. Olha que interessante, eu estava observando. Vai ao anjo, ou seja, vai ao pastor da igreja, não vai à igreja. Jesus não escreveu a carta para a igreja, mas para o pastor. Obrigado, Jesus. Porque a responsabilidade estava com o pastor. A responsabilidade não é da igreja. A igreja é a noiva. E a função do pastor é cuidar da noiva, do cordeiro. E muitos pastores não estão preocupados com a noiva do cordeiro. Estão preocupados com o que tem enchido o bolso. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele chora. Ele geme todos os dias, procurando a noiva do cordeiro. A igreja Filadélfia, Jesus, ele está preocupado. Sabe por quê? Porque ele já está às portas para buscar a sua igreja. Jesus, ele já está às portas, esperando o momento certo do Pai dizer: vai, meu filho, vai buscar a tua noiva. Tudo isso que está acontecendo sobre a terra é consequência do pecado. É consequência do pecado. Mas isto é para balançar a videira. A igreja, ela está sendo sacudida. E muitas pessoas não têm percebido. Crentes que estão desapercebidos, estão dispersos, desligados com o que está acontecendo. Jesus, ele escreve a carta e diz para João. João fala com o pastor da igreja e diz para ele que eu tenho a chave de Davi, a chave que abre e que ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Existe leis no parlamento que está para ser aprovado contra a noiva do cordeiro. Não é contra a igreja, é contra a noiva do cordeiro. Escute isso. Ai daqueles governadores, ai daqueles deputados. O deputado é que decreta a lei para ser aprovado no parlamento. Ai dos deputados que escreverem leis injustas contra a noiva do cordeiro. Se já está ruim, o Brasil vai gemer mais. Não é a noiva do cordeiro que vai gemer, não. É o Brasil que vai gemer. Porque estarão mexendo com a noiva do cordeiro e ainda não foi aprovado. É porque a igreja está aberta. Enquanto a igreja permanecer aberta, o decreto não será aprovado. A igreja, ela não pode fechar as portas. Aqui diz a palavra do Senhor que é Ele que tem a chave, é Ele que abre, é Ele que fecha. E se Ele abriu, ninguém pode fechar. Quem é o inferno para prevalecer contra a noiva do cordeiro? Será que o diabo, ele não sabe que ele foi vencido na cruz do Calvário
e ainda quer se levantar contra a noiva do Cordeiro. Ele sabe muito bem quem é o Filho de Deus. Ele sabe muito bem quem é a noiva do Cordeiro. E ainda ele acha que vai prevalecer. Não vai prevalecer. Porque enquanto as igrejas que se permanecerem abertas, o decreto não será aprovado. O adversário das nossas almas não irá prevalecer. Porque diz a palavra que assim como o Senhor ele foi com a igreja de Filadélfia, do tempo do ministério do apóstolo João, o Senhor também será conosco nos dias atuais. Que diferença faz 20 séculos depois desta igreja que foi fundada? Nenhum. O tempo é o mesmo. No cronos de Deus, o tempo é o mesmo. Deus, ele enxerga diferente como nós vimos. Deus vê diferente. O que importa é o tempo espiritual. O material é transitório, é passageiro, tudo passa. A palavra de Deus diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse vai acontecer. Nada pode ser mudado. A Bíblia diz que Deus, ele é imutável. Deus não muda. Ele continua com o mesmo caráter, com a mesma personalidade. Deus, ele continua sendo Deus desde o princípio da criação de todas as coisas. Quem muda somos nós. O homem é que muda, a mulher é que muda, o tempo é que muda, mas a palavra ela não muda. Deus, ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Leis mudam, as leis elas mudam, porque é estabelecida pelo homem, mas é aprovada por Deus. A lei foi instituída por Deus. Mas existem pessoas que não têm o caráter de Deus, quer mudar a lei que foi estabelecida por Ele. Assim aconteceu no ministério do profeta Daniel. Pessoas que não tinham o caráter de Deus mudaram decretos contra o homem de Deus. E hoje, pessoas que não têm o caráter de Deus estão lá em Brasília, querem mudar o decreto contra a noiva do Cordeiro, mas não vai prevalecer, porque enquanto a igreja continuar com as portas abertas, o Brasil estará seguro, o Brasil estará protegido. Ai daqueles que se levantar contra a noiva do Cordeiro. Então, continue buscando, continue adorando, continue louvando, continue orando, continue perseverando. Pastor, mas eu não aguento mais, está difícil. Você acha que tem alguma diferença do tempo do ministério dos apóstolos para nós? Nenhuma. Eles sofreram mais do que a gente. Era para eles terem desistido do Evangelho, mas não. Eles permaneceram, perseveraram. Por quê? Porque eles conheciam Jesus. Eles sabiam de fato quem era o Filho de Deus. E aqui me chama a atenção a carta à igreja de Filadélfia. É que o Senhor, ele conhecia as obras desta igreja. E além do Senhor ele ter conhecido as obras desta igreja, Jesus, ele disse que tinha colocado uma porta aberta e que ninguém podia fechar. Jesus Cristo, ele continuará sendo a porta. Jesus, ele continuará sendo a porta desta igreja, sendo a porta desta noiva. Enquanto Jesus estiver neste lugar, ele sendo a porta continuará aberta para a glória de Deus. E Jesus diz
que independente, tendo que se nós viermos ter pouca força, Jesus ele nos aconselha através da sua palavra que nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração em nenhum momento, para que não venhamos negar o seu nome. Só que são poucos. Quantas pessoas, por não guardarem a palavra do Senhor no seu coração, têm negado o nome de Jesus? Não faça isso. Não negue o nome de Jesus. Jesus sofreu demais na cruz do Calvário, antes, durante e depois. Jesus sofreu demais por minha alma e por tua alma. Você acha que a minha alma e a sua não é preciosa? Você acha que a minha alma e a sua alma não tem valor? Claro que tem. Jesus pagou um preço terrível, preço de sangue. Jesus sofreu demais por nossa vida. Além de termos a vida abundante, Jesus, ele morreu na cruz, não foi para nos abençoar materialmente. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Após essa vida, existe uma outra vida que é invisível aos nossos olhos. É real, ela existe, é verdadeira. Mas só vai alcançar esta vida que vem da parte do Senhor para nós somente quem permanecer, somente quem perseverar, somente quem guardar a palavra da verdade. Aqueles que não guardam a palavra da verdade vai ficar vulnerável, vai passar a ser presa fácil o inimigo. Muitos estão sendo nesta hora presa fácil do adversário, porque não guardam mais a palavra do Senhor, achando que Deus esqueceu dessas pessoas, que Deus não se preocupa mais, que Deus não ouve mais, Deus não responde mais. Olha, escute, quero te dizer nessa noite, Deus ele ouve quando quiser, Deus ele fala quando quer e com quem quer. A nossa obrigação é continuarmos buscando, é continuarmos adorando, é continuarmos servindo. Mas como é que eu vou servir? Pastor, como é que eu vou servir que minha vida está difícil? Não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as adversidades, olhe somente para a palavra de Deus. Se você focar a sua mente, a sua vida na palavra, você vai encontrar Jesus, você vai achar Jesus. Aí a sua vida vai mudar, independente do que está acontecendo. Faça como fez a igreja de Filadélfia, mesmo com pouca força, guardou a palavra do Senhor no seu coração e não negou o nome de Jesus. Só que aqui Jesus também fala para João, para dizer para o pastor da igreja, que existia dois tipos de pessoas: umas que ficavam na sinagoga de Satanás e outras que se diziam judeus, mas que não eram judeus, e ainda por cima mentirosos. Existem pessoas assim, camufladas dentro da casa do Senhor. Cuidado. Abra, peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Cuidado com crentes camuflados. Crentes camuflados dentro da casa do Senhor, que dizem que são crentes, mas não são crentes. São mentirosos, são usurpadores. Dizem que são, mas não são. Acham que Jesus não está vendo. Para essas pessoas, Jesus não existe. Jesus não fala mais, Jesus não ouve mais, Jesus não vê mais, Jesus não faz mais nada. São crentes que são joios fermentando dentro da igreja. Já basta o problema aí fora, imagina dentro. Mas o Espírito da verdade, ele não deixa enganado. Quem de fato está na presença de Deus espiritualmente, tanto é
que a Bíblia diz que Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, se você adora aquele que está entronizado entre os querubins, em espírito e em verdade, nada vai ficar oculto aos teus olhos. Dentro da casa do Senhor, que Jesus nessa noite, Ele abre os seus olhos espirituais, para que você veja quem são os falsos crentes, os crentes que se dizem que são, mas não são, e são mentirosos. E Jesus, Ele há de arrancar dentro da sua casa. Jesus, Ele ainda diz para João, fala para o pastor da igreja de Filadélfia, e Jesus diz: olha, porque Ele guardou a minha palavra, a palavra da paciência. Fala para ele que eu o guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Jesus, Ele está guardando os verdadeiros pastores. Não é o pastor que tem carrão, não é o pastor que está cheio de dinheiro. Não, são os pastores simples. Sabe, o verdadeiro pastor de Jesus, né, pastor, anda com o cajado, anda com a funda, anda com a pedra dentro do alforje. O verdadeiro pastor de Jesus é esse. O verdadeiro pastor não anda como muitos têm andado por aí, preocupado com o material. Pastores materialistas. Jesus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com pastores que amam a ovelha, que se preocupam com a ovelha, que cuidam da ovelha, conhecem a necessidade da ovelha do Senhor Jesus. E com certeza o pastor aqui, ele cuida da ovelha. Com certeza. Para estar assim e melhorar mais, é porque Jesus tem escolhido pastores de fato para cuidar da sua ovelha. E para finalizar, Jesus, Ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Estamos debaixo desta promessa. De fato, Jesus Cristo, Ele virá para buscar a noiva, a sua noiva, a verdadeira noiva, na face da terra. E Ele diz que nós temos que guardar o que nós temos. A noiva tem guardado, a verdadeira noiva, sabe o que ela tem guardado? As 10 dracmas. Você sabia que a verdadeira noiva, ela guarda as 10 dracmas? Sabe para que serve a dracma? Não é para comprar nada não, é para fazer a tiara, para quando o noivo chegar, ela vai estar pronta, o sinal de que ela a noiva de Jesus, quando Ele vier buscar a sua noiva, ela vai estar com a tiara sobre a sua cabeça, as 10 dracmas estão na sua cabeça, para identificar que ela é a verdadeira noiva. Existem muitas noivas, mas só uma é verdadeira, que Ele virá buscar. Amém? Fica essa palavra.